Dia santo. Santo dia. Então que bom estar com vocês, mais um Consagra-te TV. Neste programa, ele é muito especial. Na espiritualidade do Padre Júlio Maria de Lombardi, nós vamos falar sobre os últimos tempos. Continuar na sequência que nós estamos falando, o juízo final, a volta gloriosa de Jesus. Como é que você vai estar quando o Senhor chegar? O Senhor virá. E você está preparado? Da volta gloriosa de Jesus, do juízo final. Então nós temos razão para esperar o juízo final, o juízo de Deus. Pela fé, Mara, pode-se se afirmar sobre a verdadeira segunda vinda de Jesus? Claro que podemos. Agora a gente tem que compreender algumas coisas. Nossa igreja é uma igreja católica, apostólica, romana. Ou seja, todos os ensinamentos que são dados, que são proferidos, é único para a igreja inteira, para a igreja universal. Compreende isso? Então veja só, a volta gloriosa de Jesus é um dogma de fé. Quando se coloca algo como dogma, é uma situação que a igreja já esclarece, já define. Meu irmão, tem muitas coisas que você tem a liberdade de pensar, de deduzir, de duvidar. Mas quando algo que a igreja coloca como um dogma de fé, isso já está resolvido, isso já está esclarecido. Veja só, dentro dos dogmas, tá certo? Existe uma classificação. E existem os dogmas que são relacionados aos últimos tempos. Que dogmas são esses? O dogma sobre a morte, né? E aí dentro dessa classificação vai estar céu, purgatório, inferno. A segunda vinda gloriosa de Jesus, a segunda vinda, como nós temos aqui nesse painel, é um dogma, é uma verdade, tá certo? Então, Jesus vem, o que vai acontecer depois que vai ser o outro dogma? A ressurreição, tá certo? E o juízo universal. Então, não fique pensando assim, eu vou escapar do juízo. Não, meu irmão, juízo universal é um dogma de fé, como a segunda vinda também é um dogma de fé. Falar sobre a volta gloriosa de Jesus é algo que nós fazemos com muita tranquilidade. Por quê? Porque nós somos assegurados pela igreja. Falar da vinda gloriosa de Jesus não é em nome de mim mesma, mas é no nome de Cristo. Se você pegar as Sagradas Escrituras, você vai lá ver várias citações onde é o próprio Senhor que vai nos exortar, onde é o próprio Senhor que vai nos colocar essa situação. Veja, se alguém promete alguma coisa, você pode até ficar, acredito ou não acredito. Ele tem poder para cumprir ou não cumprir. Satanás, ele fez várias promessas, tá certo? Agora, ele não é o Criador. Ele não é aquele que pode simplesmente exercer tudo. Por quê? Porque ele também faz parte da criação. Mas tudo, meu irmão, que Jesus anuncia, isso vai se realizar. Por quê? Porque por fim o coração imaculado de Maria triunfará. Por fim, sempre Deus vai vencer. Tá certo? E as portas do inferno não irão prevalecer. Você compreende isso? Agora você pode até dizer, mas Mara, nós estamos na igreja e não ouvimos muito falar sobre a vinda de Jesus. E aí eu te faço uma questão, meu irmão. Será que não é você que está participando das celebrações e está um pouco desatento? Porque a vinda gloriosa de Jesus se fala. A gente vivenciou o tempo agora, né, do advento, como nós ouvimos palavras falando do nascimento de Jesus, mas também da vinda gloriosa. Agora, o que é que acontece? Nós, católicos, muitas vezes estamos desatentos. Muitas vezes estamos com a cabeça na lua, como se diz, e não estamos guardando no coração, como é a Virgem Maria, como a Virgem Maria faz, aquilo que é proferido. Compreende isso? Mas é uma realidade que a gente não pode questionar. E uma coisa bem interessante que você tem que perceber, meu irmão. Muitos católicos, eles pensam que podem vivenciar uma dupla personalidade ou um duplo espiritualidade. Como é que eu posso dizer isso? Algumas pessoas dizem, nisso eu acredito em Deus, nisso eu não acredito. Eu faço isso, eu não faço aquilo. Meu irmão, não existe meio católico. Não existe católico mais ou menos. Ou você é, ou você não é. Tá certo? Quantas pessoas dizem que são católicos, que têm uma fé, quando querem a salvação, mas quando tem que dar o testemunho de vida, não exercem aquilo que é esse chamado. Então vamos perceber bem, você
Tem coragem de, diante dos seus amigos de faculdade ou de profissão, e dizer, eu sou católico, eu sou católica? Você anda com a Bíblia, você busca vivenciar aquelas palavras, você lê, você procura ter essa realidade como real na sua vida? Sabe por quê, meu irmão? Eu vou ler para você uma passagem que está no Evangelho de São Marcos, capítulo 8, 38. Vai dizer assim, presta atenção. Porque se nessa geração adúltera e pecadora alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os seus santos anjos. Você quer que eu repita? É o próprio Deus que está dizendo que se você se envergonhar dele, ele se envergonhará de você, quando for o seu momento da segunda volta gloriosa. Então, que possamos ficar bem atentos. Meu irmão, nós todos iremos passar por um juiz. E esse juiz vai haver um juiz que é infalível. Por quê? Porque esse juiz é o próprio Deus. É verdade, hoje, humanamente, nós vivenciamos no mundo de tanta corrupção. Será que os juízes que estão decretando as sentenças, eles são honestos? Não sei, talvez sim, talvez não. Mas o juiz Jesus, ele é onipotente. Ele é onipresente, ele é onisciente. Tudo que você faz, que pensa que ninguém viu, Cristo viu. E Cristo vai decretar justamente uma sentença, e essa sentença, acredite, é uma sentença que será irrevogável. Ou seja, vinde benditos filhos de meu Pai, uma sentença. Mas existe outra. Ide para o fogo eterno, malditos. Não se preocupe com o conceito que as pessoas fazem. Tem tantas pessoas que estão se preocupando-se. Ah, mas o que é que fulano acha se eu fizer isso? O que é que cicrano acha se eu fizer isso? Meu irmão, fica atento na sua salvação. É os dias que você faz, é a sua vida ordinária que vai decretar qual vai ser o seu juízo final. Compreende o que eu estou falando? Então, que você busque vivenciar cada vez mais uma vida reta. É verdade. Nosso Senhor é juiz. Claro, mas ele também é misericórdia. Mas por ser Deus misericórdia, você não pense que Deus é um bobo, um pateta, que você vai fazer, aprontar e no final você vai ser salvo. Não. Vamos crer na misericórdia de Deus desde o momento que você se arrepende e que você busca uma conversão de vida. Aí ele vai agir com a misericórdia dele. Mas nós temos que entender que tem que haver um processo de conversão para que Deus possa cada vez mais agir com sua misericórdia. Então, o arrependimento é importante, a conversão é importante. E se você for perguntar assim, Mara, qual foi a grande característica, não é, da primeira vinda de Jesus? Foi a misericórdia. Ele queria que nós todos conhecêssemos o Pai. Então, ele se encarna para quê? Para que o Deus seja conhecido. Qual será a grande característica, não é? Justamente da segunda vinda de Jesus? A justiça. Por quê, meu irmão? Porque agora não está mais na época de conhecer a Deus, mas a segunda vinda de Jesus vai ser uma época que ele vai proporcionar a você o autoconhecimento. Você pode conhecer seu irmão, seu cunhado, né, seu patrão, seu professor, mas será que você se conhece? A segunda vinda de Jesus, ele vai permitir que você se perceba suas graças, suas desgraças, suas qualidades, suas mazelas, suas feridas. E aí é uma grande oportunidade para que você venha, para que você volte ao regaço acolhedor do Senhor. Você compreende isso que eu estou lhe falando? Então nós temos que ver o que é que nós queremos, qual é a salvação, qual é a justiça, quem será esse juiz que vai governar toda a nossa vida. E aí eu te pergunto, por quem você quer ser julgado? Por quem é que você espera que vai fazer seu julgamento? Temos que compreender isso. É isso, César. Eu acho que esse julgamento nós temos que parar um pouco e dizer, meu Senhor e meu Deus, tenha piedade de nós, né? Busque cada vez mais fazer uma justiça, fazer um juízo mediante a vontade de Deus na sua vida, tá bom? Não se importa com os conselhos dos outros, não. Pergunta ao seu coração o que Deus quer para você. Mas aí, César, é fato. Ocorreu o pecado original, mas pela morte e ressurreição de Cristo,
o homem foi emancipado do jugo do príncipe deste mundo. A amizade do homem com Deus foi restaurada. Independente de Jesus ter vindo a primeira vez e não tenha sido aceito, ele foi julgado e condenado. E agora, César? Jesus vem na segunda volta. Como é que ele vai ser recebido? Como é que ele vai ser acolhido? Foi comentado, inclusive, no comentário anterior de Mara. Por quê? O Senhor que foi julgado, ele que foi julgado por nós, ele que foi julgado pelos fariseus, ele que foi julgado pelos homens da lei, ele volta agora como juiz. Ele volta como juiz para julgar o povo, julgar os reis, julgar os fariseus. Ele vem para nos julgar. É bem interessante, ele vem como grande juiz. O grande juiz que muito nos conhece, que conhece nossos corações, terá a habilidade de nos julgar da forma mais perfeita, da forma mais correta. Uma coisa que também é interessante é que é como se o projeto da redenção ainda não atingiu a sua plenitude. A redenção, ela se planifica na volta gloriosa de Jesus. O Evangelho, ele foi já anunciado. O reino de Jesus foi implantado. Mas mesmo assim, existem focos de resistência. Existem focos onde o inimigo, mesmo sabendo que ele será derrotado, ele continua instigando, guerreando contra os cristãos, contra o povo de Deus. Ele sabe da sua derrota final. Ele sabe, mas ele continua guerreando, tumultuando. Nós aguardamos, nós estamos esperando a volta gloriosa de Jesus. Nós estamos esperando essa volta, esperando a manifestação do julgamento do Senhor. Ele chegará como um rei soberano. Falaremos, ele virá majestosamente. Ele vem neste grande dia, o grande dia da volta do Senhor. Ele que tanto interviu no seu povo, exultou o seu povo, ele agora vem para julgar, para punir. Não com a punição de maltrato, mas uma punição de justiça. Virá dividir os cabritos das ovelhas. O Senhor nunca quis condenar ninguém. Nós que buscamos a nossa própria condenação. O padre Júlio Maria de Lombardi, no seu livro Mulher Bendita, ele coloca alguns pontos interessantes. Que, por exemplo, vem Senhor Jesus. A Virgem Maria, ela participou da obra redentora. Ela é mãe co-redentora. Ela participando da obra redentora, ela também quer e deve participar da obra santificadora. Então, na volta gloriosa de Jesus, se no projeto redentor a Virgem Maria estava junto com Jesus, o seguindo na sua vida terrena, ela também continua com Jesus na glória. Ora, se ela está cheia de graça na terra, estava cheia de graça na terra, por que também não está cheia de graça no céu? Entendamos, a Virgem Maria, ela nunca se afasta do seu Filho Jesus. E a teologia nos ensina que a glória do céu é a coroação da graça. A glória do céu é a coroação da graça. Nós podemos afirmar que a Virgem Maria, rainha de todas as graças, ela que é coroada por Deus, coroada por Jesus, coroada por seus filhos, se plenifica na pátria celeste. E quiçá, na volta gloriosa de Jesus, ele vem com a Santíssima Virgem Maria, com seus anjos e com seus santos. Muito belo esse entendimento. Entendamos, quando pedimos a intercessão da Santíssima Virgem, nós recebemos quantas graças, quantas súplicas do Filho. Pelos merecimentos do Filho, a Virgem Maria suplica.
mas também, por que não, pelos seus merecimentos também. Então o padre Júlio Maria de Lombardi, ele escreve no seu livro Mulher Bendita, e muito nos ajuda nessa interpretação. Nunca existiu separação de Jesus e da Virgem Maria. Eles sempre andaram juntinhos, o melhor dos filhos com a melhor das mães. Outro ponto importante é que nessa volta de Jesus, nessa volta gloriosa, nessa vinda, foi preparado por São João Batista a sua primeira vinda. E esta segunda vinda agora, quem é o João Batista da agora? Quem são os Joãos Batistas, as Joanas Batistas que vêm agora? Você, meu irmão, eu, os consagrados da Santíssima Virgem Maria, são aqueles João Batistas que preparam os caminhos do Senhor, que preparam, aplanam os caminhos, tiram as veredas para que o reino de Jesus volte de uma forma gloriosa. Nós, consagrados à Santíssima Virgem, nós estamos preparando a volta de Jesus. Que venha o reino da Virgem Maria, que então venha o reino de Jesus. Escravos de amor da Virgem Maria, nada mais é do que preparar a volta gloriosa de Jesus. Somos verdadeiros Joãos Batistas. Muito belo isso. Um outro ponto é se colocar que as pessoas têm que se preparar, que é o que estamos colocando aqui. Mas em que respaldo nós temos para falar destas coisas? Você que nos assiste, vocês que nos escutam, nós não podemos retirar nenhuma palavra das Sagradas Escrituras. Não podemos e não devemos arrancar nenhuma página da Bíblia, que todas as maldições deste livro serão lançadas sobre nós. Isso está lá no final do livro do Apocalipse. Não podemos arrancar Mateus 24 e todos os seus versículos. Não podemos arrancar Lucas 21, Lucas 22. Os evangelistas descrevem. Então todo o substrato doutrinário está na Sagrada Escritura. Muito você vai encontrar, cito apenas esses 2 capítulos, para que você, de uma forma prática, possa decorar. Mateus 24, Lucas 21. Você encontrará toda a dinâmica deste programa de hoje. Padre Júlio Maria de Lombardi, ele nos incita no livro O Fim do Mundo Está Próximo, algo que nós estamos vivenciando hoje no Brasil. Falava ele em torno de 1930, o que já existe hoje, uma verdadeira cruzada para a iniciação sexual precoce, uma verdadeira cruzada para se apresentar a sexualidade aos jovens, cada vez mais jovens, cada vez mais quebrar o pudor, tirar o pudor, para que as pessoas possam satisfazer os seus instintos como seres irracionais, como animais. Movidos não pela mente, movidos não pelo coração, mas movidos pela carne, movidos pelo sexo. A imprensa sensacionalista avança, apresentando livros pornográficos, imorais, obscenos. Rapazes e mocinhas saem da puberdade e, sem pudor, precocemente iniciam uma sexualidade desregrada. Está lá no livro O Fim do Mundo Está Próximo. E veja só que agora, quase que 100 anos depois, estamos vivendo esta mesma realidade. E é importante discutirmos esses temas. Você, seu filho, seu neto, quem está vivendo essa sexualidade desregrada, essa sexualidade precoce que é porta para muitos outros desvios. Na volta gloriosa de Jesus, como ele vai lhe ver? Como ele vai lhe enxergar? Como ele vai lhe acolher? Você que hoje está sendo movido pelos apetites da carne. Será que o rei se encantará com vossa beleza? Será que no juízo particular seu e meu, o Senhor se encantará com a forma de vida despudorada que temos hoje, que é apresentada hoje nos meios de comunicação, nas novelas, nos programas televisivos? Uma outra coisa importante é que o que estamos vivendo hoje é muito pior do que no tempo do padre Júlio Maria Lombardi. A realidade que vivemos hoje é muito pior do que lá para os 1930, agora 2014, não está existindo uma guerra,
contra Cristo, um ódio contra Cristo. Pior, está existindo uma letargia espiritual. Está existindo agora o desejo de uma vida sem Deus, agnóstica. As pessoas não têm mais valores espirituais, não acreditam em nada mais. É muito pior conversar e lidar com quem não acredita em Deus do que com quem odeia Deus. Aqueles que odeiam Jesus Cristo, aqueles que odeiam o cristianismo, são mais fáceis de lidar do que com os indiferentes. O próprio Cristo diz que o morno ele vomita. E como é difícil viver nessa fase agora de uma letargia, de uma frieza, de uma ausência de fé. E nós estamos vivendo nesse meio, povo de Deus. É neste meio que nós nos encontramos. Vou ler um pouco do Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo do 9 ao 28. É importante que a gente leia a Escritura para fortalecer esse entendimento. Já falamos nos programas anteriores. Quando ouvirdes falar de guerras, de tumultos, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro. Mas não virá logo o fim. Disse-lhes também, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Haverá grandes terremotos por várias partes. Haverá fome, pestes. Aparecerão fenômenos espantosos no céu. Mas também lançar-vos-ão na prisão. Vos perseguirão. Vos entregarão nas sinagogas. E o pior, sereis entregue pelos vossos próprios pais, pelos vossos irmãos, pelos vossos amigos. Matarão muitos de vós. Isso está escrito e nós estamos vivendo esta profecia hoje. Serás odiado por causa do nome de Jesus. Quantos são odiados por pronunciarem o nome de Jesus? Quantos se calam e não anunciam a verdade de Jesus? Não anunciam a volta gloriosa, com medo de ser perseguido, com medo de ser odiado pelos seus, inclusive familiares. E ele continua, se virdes Jerusalém sitiada por exércitos, sabeis que está próximo da ruína. E ele coloca que quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver dentro da cidade, retire-se. Quem estiver nos campos, não volte para a cidade. Porque serão dias de castigo, para que se cumpra tudo o que está escrito. Ai das mulheres grávidas, ai das que estão amamentando. Haverá uma grande angústia, uma grande ira sobre o povo. Muita angústia, sinais no sol, sinal na lua, sinal nas estrelas. O bramar, o bramido do mar e das ondas. Os homens definharão de medo. Os homens que não confiam e não acreditam em Jesus Cristo. As forças serão abaladas. Mas virá então o Filho do Homem. Virá o Filho do Homem numa nuvem, arrodeado dos seus anjos, dos seus santos, com grande glória e majestade. Na volta do Filho do Homem, com grande glória e majestade, a volta gloriosa de Jesus. Quando acontecer essas coisas, não se assustem. Reanimai-vos. Reanimai-vos com a volta gloriosa de Jesus. Levantai vossas cabeças, porque está próxima a vossa libertação. A volta gloriosa de Jesus para aqueles que creem nele não é motivo de inquietação, não é motivo de conflito, não é motivo de medo. Ao contrário, levantai vossas cabeças, porque é tempo de libertação. Por que devemos parar para pensar nisso? Por que parar para discutir estas coisas? Estão nas Escrituras, não podemos esquecer de nada que está lá escrito. Devemos crer nesses fins últimos, porque nesta ocasião, o próprio Deus, na volta de Jesus, vai dividir os bons dos maus. De qual lado você quer estar? Então discuta esse tema para que você reflita para onde você quer estar, do lado do bom, dos bons ou do lado dos maus. Devemos pensar nessas coisas para salvarmos nossa alma. Devemos trabalhar e nos preparar
Nós estamos sendo avisados, estamos sendo colocados para que a gente possa fazer o exame de consciência, rever nossos valores, rever a nossa vida. No que é que podemos fazer para melhorar, para encantar o Rei com nossa beleza? Como fazer para encantar Jesus? Um outro ponto, lá em Lucas 21, versículo 34 ao 36, ele fala como quer nos encontrar. E ele diz que não quer nos pegar de improviso. E ele diz, velai sobre vós mesmos, para que vossos corações não se tornem pesados com o excesso de comer, com a embriaguez, com as preocupações da vida. Para que naquele dia, no grande dia, o dia do Senhor, não vos apanhe de improviso, como um laço que cairá sobre aqueles que habitam a face da terra. Vigiai, vigiai e orai em todo o tempo, a fim de que vos torneis dignos de escapar dos males que irão acontecer e de vos apresentar de pé diante do Filho do Homem. Ele nos avisa que fiquemos preparados para não sermos pegos de surpresa na hora deste grande encontro. E essa sentença que vem, não pense nisso como uma hipótese, nem como um problema, nem como uma fantasia, nem como uma ameaça, nem como um devaneio. A volta de Jesus, ela se dará por puro amor. Jesus, na sua volta, ele quer lhe restaurar. Ele quer que você volte a viver como um homem digno, como uma mulher digna. Nós falamos essas coisas respaldados pelo magistério da igreja, pelo catecismo, pelas Sagradas Escrituras, pela tradição. É muito importante entender que a humilhação que Jesus viveu na sua primeira vinda, a vida de humilhação, de perseguição que Jesus teve na primeira vinda, agora ele volta como vitorioso, como grandioso, sobre as nuvens, com grande poder e grande glória. Isso está escrito em Mateus 24, versículo 30. O Senhor volta com grande graça, com grande poder, com grande glória.